You want to go somewhere you've never gone? You got to do something you've never done. You got to say something you've never said. You got to go to a place in you that you've never even been. You get to redesign. You are your Michelangelo. You are your greatest sculpture. And you get to recarve and you get to up-level as much as you need. You're not sentenced to this life this way. You chose it. You are the designer of your destiny. You are the author of your autobiography. You write the story of your life. No one can write your financial story. No one can write your spiritual story. No one can write your emotional story but you. The pen has always been in your hand. The pen has always been in your hand. I say write a story that's going to be damn good to read. Boa noite, programa Primeiros Negros no ar, e hoje é o nosso programa de número 10, é uma edição muito especial. É uma edição muito especial porque a gente está comemorando o encerramento dessa temporada que a gente se propôs a fazer de programas semanais, e a gente tinha um objetivo comum, que era, ao lado do Gustavo Guga, chegar nessa marca de 1.000 inscritos, e na semana passada o canal aqui da TV Penumbra chegou nos 1.000 inscritos, então, em primeiro lugar, eu quero dar os parabéns para o Gustavo Duarte, para todo o pessoal que está construindo a TV Penumbra. Quero convidar vocês a continuarem acompanhando a programação semanal da TV Penumbra. E eu quero agradecer também, muito imensamente, pelo convite, pela oportunidade, pela ideia do Gustavo da gente ter criado o programa Primeiros Negros aqui. Para a gente foi um processo muito legal, está sendo um grande aprendizado. Quem acompanha desde o primeiro programa viu o quanto o programa mudou desde a primeira edição. E nesse programa de hoje a gente tem esse vídeo da abertura que, como a minha mãe gosta de falar, ele caiu como uma luva, porque a gente já estava pensando em falar sobre escrever. A nossa proposta da conversa de hoje, Sinto, Logo Escrevo, que conecta criatividade e autoestima, amarra muito o trabalho dela como jornalista, meu trabalho como designer, o trabalho do Guga como arte educador e esse nosso processo, tanto aqui no YouTube quanto no site do Primeiros Negros. Então a proposta hoje é falar dessa essência do nosso trabalho, que é a criatividade. Inclusive, esse tema da autoestima, ele também é o tema central do e-book que a gente lançou no começo do ano. Foi distribuído principalmente para professores no Brasil inteiro. E eu não vou me aprofundar muito, porque esse é o tema do programa, mas basicamente a gente vai conectar essas duas coisas, a ideia da criatividade e da autoestima. É isso. Eu também estou aqui, não cabendo em mim de alegria pelas nossas recentes conquistas. Que bom que o Gustavo Guga entrou no nosso site primeirosnegros.com e quis me entrevistar. Que bom que eu respondi a mensagem dele no Instagram. Demorou um pouco para nossa agenda bater, mas quando bateu ele fez uma proposta ainda maior. Nos convidou para fazer o programa Primeiros Negros na TV Penumbra. Aí eu falei para ele, olha Gustavo, eu trabalho com meu filho, eu tenho que falar com ele antes porque tem certas coisas que eu não entendo. No que a gente se reuniu, foi mão na luva. E de cara ficou claro pra gente, tornou-se evidente, melhor dizendo, que a nossa primeira meta seria chegar aos 1.000 inscritos no canal da TV Penumbra. Meta alcançada. Palmas para todos nós, não é? É isso que eu chamo de reencontro. Porque encontro de alma. Não é a primeira vez que a gente está junto e a gente ficou junto e vocês observaram nos primeiros programas, o Gustavo Guga estava o tempo todo com a gente. E aí, pouco a pouco, nós fomos ganhando autonomia. Foi a nossa estreia na TV. E é muito legal chegar nesse 10º programa com essa sensação de aprendizado realizado. Claro que nós não aprendemos tudo, mas avançamos muito em 2 meses e meio. Nessa nossa primeira temporada. Daqui para frente a gente não sabe ainda o que vai ser, mas Primeiros Negros e TV Penumbra é uma irmandade, tá posta, a gente vai continuar, vamos descobrir como, vamos conversar a respeito, mas logo, logo, com certeza, a gente vai se ver de novo aqui na TV Penumbra. E para não fugir do padrão de todos os nossos programas, o meu boa noite de hoje é com as minhas colegas jornalistas, Glória Maria, Maju Coutinho, Flávia Oliveira,
mulheres pretas que quebraram barreiras na televisão brasileira. E o seu boa noite, Gustavo Cuca? Como é que vai ser? Boa noite, Tânia. Boa noite, Pedro. Boa noite a todas e todos que estão nos assistindo. E o meu boa noite vai ser justamente com a poesia de minha autoria, que se chama Sonhe. E falar de sonho, né, traz a referência da proposta de hoje, Sinto, Logo Escrevo. E eu escrevi justamente pensando nessa possibilidade. Espero que vocês gostem. Sonhe tão profundamente que se torne natural e estruturante, que possa mostrar a si o poder de sonhar e realizar sem rancor descarregar. Sonhe, transforme seu inconsciente em algo palpável e admirável, onde você possa perceber que valeu e vale muito a pena e que sua alma não é pequena. Sonhe, desenhe, pinte livremente seus sonhos e sentimentos, situações. Mostre que dentro de ti existe uma arte milionária. Sonhe, não deixe de sonhar, não pare de acreditar na possibilidade, na sua possibilidade de ser o que queres ser, sem seu valor desmerecer. Sonhe, acorde sonhando e perceberás quanto é eficaz tecer a vida, através de uma linha imaginária de sua vida calcária. Sonhe, jamais acorde de um sonho sem sentir o sabor da sua realização. O sonho é seu, a realização pode ser comungada, mas o sentimento do sabor é único. Sonhe, realize, concretize. Sonhe. Com base nesse sonho que a TV Penumbra surgiu e hoje, em parceria com Primeiros Negros, tem cada vez mais possibilitado a arte de compartilhar o conhecimento. Então, meu boa noite especial é justamente com essa palavra. Sonhe. O que essa frase que a gente colocou no tema do programa de hoje, Sinto, Logo Escrevo, significa para você? Eu pensei na máxima do filósofo francês René Descartes, que todo mundo conhece. Penso, logo existo. Que coloca a mente acima do coração. Só que nas filosofias africanas, o coração é que vem na frente. Então a gente costuma dizer, sinto, logo coexisto, que se refere à nossa coexistência não só com outros humanos, mas também com os animais, com a natureza, com tudo que tem vida. Essa é a percepção, é isso que a gente chama de cosmopercepção, né? Que é perceber esse todo e essa nossa codependência da natureza, do universo, do planeta, né? Nós sozinhos, nós não existimos. Eu sempre sugiro que as pessoas pensem em quantas pessoas estão envolvidas, por exemplo, no nosso café da manhã. E hoje a gente está vendo, né? Se a gente não respeita a natureza, como é que a gente sobrevive? A gente não sobrevive, a gente precisa da natureza para tudo. Para energia, para tomar banho, em tudo a natureza está, para a gente respirar, para a gente existir. Então esse é o princípio da cosmopercepção. Então o sentir, e aí, para mim, o que é escrever? Escrever vem do sentimento. Às vezes eu fico muito indignada com as coisas e a minha escrita, ela traduz todo esse sentimento que tem em mim, aparece. Esse sentimento, né, de indignação, ele aparece na minha escrita. Então, quando eu pensei no sinto, logo escrevo, foi unindo e ressignificando todas essas máximas, criando a minha máxima filosófica, sinto, logo escrevo. A gente se preocupa muito por não saber escrever, quando, na verdade, só não sabe escrever quem não sabe sentir. E a gente sabe que todo mundo sabe sentir. O que acontece com a gente, não raro, é que nós não prestamos atenção aos nossos sentimentos. Nós não prestamos atenção no que a nossa alma nos diz. E ela dialoga com a gente o tempo todo. Então, quando a gente começa a se perceber, ou mesmo quando a gente começa a prestar atenção no que as pessoas estão falando, quando elas estão falando, e não pensando no que eu vou responder, mas ouvindo de fato o que a pessoa está falando,
nós também vamos aumentando o nosso arquivo de informação sobre tudo, sobre qualquer assunto. Então, muitas vezes a gente fica preocupado com, por exemplo, Enem, agora vai ter esse Enem dos concursos, tem a FUVEST, exame para vestibular. Hoje em dia, no emprego, no mercado de trabalho, estão sempre pedindo para a gente escrever alguma coisa. Nessa hora, é respirar, é relaxar e sentir. E sentir antes de escrever. Sobre o que eu quero escrever, o que eu sei a respeito disso, mas é olhar para tudo isso com o coração. Porque antes da gente escrever uma palavra, antes dessa palavra ir para a nossa mente, ela acontece dentro de nós. Daí essa ideia do sinto, logo escrevo no programa de hoje. Porque escrever é o que eu faço, né? Escrever, mais do que ser o que eu faço, escrever é o que eu amo fazer. E como é que isso acontece na prática, no seu dia a dia de trabalho? Eu sou toda sentimento. Pessoa intensa mesmo. Eu mergulho. Vou contar a história de um pioneiro, vou defender um ponto de vista na coluna Sem Mordaça, propor uma roda de conversa a partir de um filme. Eu mergulho, eu faço aquela imersão e pesquiso, até que minha alma se sente saciada, aí eu começo a escrever. No atual estágio da minha vida, com 47 anos de profissão, eu me permito escrever só sobre os assuntos que me interessam. Se eu falar, mas eu falo assim, não tenho vontade de escrever sobre isso. Mas aí na hora que eu vou editar o artigo que eu pedi para alguém, não tem como, eu ainda faço uma pesquisinha, eu dou uma complementada, porque é assim que eu estou. E tem um outro lado, eu não escrevo só profissionalmente. Eu já escrevi assim, livro infantil, nunca publicado. Eu estou escrevendo desde que minha neta nasceu, há 5 anos. Eu estou escrevendo o livro da história das mulheres que vieram antes. Já tem mais de 100 páginas. Eu vou escrevendo. Não sei se vai ficar só no computador, se vai virar livro, se não vai virar nada. Mas assim, a minha ideia, a minha intenção é deixar essa história registrada. Porque eu buscar a história das mulheres que vieram antes foi desafiador. Assim, escutei um pedacinho aqui, outro pedacinho ali. Já a minha história, ela vai poder saber na primeira pessoa. Eu acho que isso é bem bacana. A gente começar a construir essa história dos que vieram antes, porque nós não tivemos essa oportunidade por conta da nossa escravização. E além de escrever livros, eu tenho outro forte. Eu adoro escrever cartas. E eu adoro escrever cartas de amor. Cartas de amor que às vezes são enviadas, às vezes não. Mas eu sou de uma época que se usava papel carbono, ou seja, você escrevia carta com cópia. Porque até que ia para o correio, até que chegasse no remetente e o remetente devolvesse, eu já tinha esquecido o que eu tinha escrito. Então eu sempre ficava com uma cópia. Fora isso, as cartas de amor que eu recebi, as cartas que eu escrevi e nunca entreguei. Há pouco tempo eu resolvi dar uma organizada na minha papelada e eu encontrei mais de 300 cartas. E aí eu cataloguei tudinho. A ideia era me livrar dessa papelada toda, mas eu não consegui. Daí eu falei para o meu filho, olha, eu tenho mais de 300 cartas de amor, eu cataloguei tudo, estão em envelopes. Quando eu morrer, você decide se você quer jogar tudo fora ou se você quer ler. Né? Porque é isso, eu escrevo e aí eu descobri. Eu sempre digo que o meu hardware está mais que lotado, não cabe mais nada. Então, às vezes, eu perco um pouco a memória, inclusive de sentimentos, de coisas que eu vivi. E aí, nas cartas, fica evidente, né? Essa coisa de eu sou apaixonada, é sempre tudo no extremo, é sempre tudo melhor, é sempre tudo perfeito, né? Aí a gente olha para trás e vê que não foi assim. Mas quando eu vivi aquilo, teve essa intensidade. Eu me lembro de momentos que eu sempre falo assim, nossa, esse momento seria o suficiente para a minha vida inteira. É claro que quando você está sozinha, quando você está triste, você não lembra disso. Mas isso conta da intensidade do meu sentimento de que eu consegui transformar isso e pus isso no papel. Quando acontece a morte do George Floyd, eu sou convidada para escrever num site aqui de Santos para ter uma coluna, Vozes Pretas. E com liberdade para escrever sobre o que eu quisesse. E aí eu descobri uma outra coisa que eu não sabia. Eu nunca tinha escrito artigo de opinião. E aí eu descobri que eu sou boa nisso e tenho um texto muito discursivo, né?
E eu consigo fazer a pessoa sentir aquilo que eu estou falando. Eu me lembro que quando eu escrevi o artigo A Falta do Ar e mandei para o meu filho ler, que era o primeiro artigo que eu ia publicar nesse site de Santos, mas que está no nosso site Primeiros Negros, e aí ele contou que quando ele acabou de ler, ele também ficou com a respiração em suspenso, porque era essa a ideia, né? Quando eu estou escrevendo, eu estou colocando o meu sentimento para fora, eu estou traduzindo o que eu sinto em palavras. E a gente só faz isso, e faz isso cada vez melhor, quando a gente escreve, né? E sem contar que, para mim, escrever é terapêutico, né? Escrever tira o peso das coisas, me ajuda a compreender o momento, me ajuda a colocar no papel aquilo que eu não estou entendendo, e aí, de repente, você olha e fala assim, nossa, quando você vai reler, fala, nossa, né? Eu sempre brinco, às vezes, quando eu vejo um texto meu muito bom, eu digo, eu sou mensageira, eu fui inspirada porque eu não lembro como eu concebi essa ideia. Mas é porque aí eu volto lá para aquele comecinho que eu falo do princípio da coexistência, da cosmopercepção. A gente nunca está sozinho. Então, a gente sempre tem inspiração. Basta a gente silenciar e ouvir. Que a ancestralidade sempre cochicha no nosso ouvido. Sempre dá um jeito de nos comunicar qual o caminho que a gente pode seguir. Pedro, onde entra a escrita no seu processo criativo? Escrever é o ponto de partida. Independente do que eu vá fazer, seja um logo, seja um site, o que quer que seja, seja até esse roteiro aqui para o YouTube, o roteiro de um programa, escrever sempre é o ponto inicial. Antes de começar um projeto, eu preciso me comunicar com as pessoas. Por mais que seja uma conversa, muitas vezes ali numa reunião, eu sempre levo uma apresentação, eu preciso escrever para montar essa apresentação. E muitas vezes eu percebo que nos projetos de design mesmo, a parte central do meu trabalho está sendo organizar as ideias que estão sendo faladas e traduzir aquilo de alguma forma. E isso muitas vezes é escrevendo. A escrita não está só no começo do meu processo criativo, mas ela auxilia todas as etapas que se desenrolam dessa parte inicial que sempre é muito verbal mesmo, muito textual, né? Na verdade, muito textual. E sempre, independente do desenho que eu vá fazer, de qual seja o projeto, sempre tem muito texto que acompanha a construção das ideias, os comentários, até para registrar o processo, que é muito importante para ter um processo criativo interessante e bem construído. Ele tem que ser registrado e isso muitas vezes é escrevendo muito mesmo. Escrevendo muito, escrevendo e lendo o que escreveu também. Não adianta só escrever e esquecer. Eu escrevo as coisas para voltar nelas quando eu for pensar sobre aqueles temas de novo. Eu gosto das palavras desvelar, descobrir, que contam daquilo que já existe em nós e que a gente não sabe. Você é da música, da matemática, é design, é da culinária, é do marketing. Como você entra em contato com essas potências dentro de você? O que as suas áreas de interesse têm em comum? Desvelar e descobrir são ideias que acho que me movem muito também, assim, porque o design por si só é um processo de descoberta, a música também é um processo de descoberta, e no geral as coisas que eu me interesso, assim, eu gosto de cozinhar, eu gosto de andar de skate, qualquer assunto que eu acabo me aprofundando mais é por ele ser novidade e é por ser um tema muito amplo, que é uma coisa que eu sei que eu vou poder explorar a minha vida inteira e eu não vou conseguir esgotar aquele assunto. Até dentro de um projeto só. O design, por exemplo, que é uma área muito ampla, com várias especializações que você pode se aprofundar o quanto você quiser, mesmo dentro desse universo que já é muito grande, você está fazendo ali um projeto pontual e esse projeto ele pode ter infinitos desdobramentos, dependendo de como você decide conduzir ele. E todos os desdobramentos eles podem ser válidos se você conduzir bem. Então não existe um caminho certo, um caminho errado, existem vários caminhos que funcionam e os caminhos que você escolhe. Então, descobrir, revelar as coisas, eu acho que isso é muito essencial do design, assim. Você cria coisas assim. Quando você começa um projeto, não existiu uma coisa ali, naquele papel, naquele espaço, onde quer que seja, e depois passa a existir algo. Você criou, de fato, uma coisa nova ali para o mundo, e eu acho que isso tem um potencial muito mágico, assim, de transformar o mundo ao seu redor. Isso é o design do dia a dia, que não é o design da academia, o design que você precisa ser designer para fazer.
A gente faz no dia a dia isso, de mudar o mundo ao nosso redor. E isso, para mim, é a essência do processo criativo. Tanto que já faz uns anos que eu ouvi algumas pessoas dizendo que design tinha que ser ensinado na escola, no ensino fundamental, junto com as outras matérias. E eu acho que para mim fez muita diferença ter aprendido design na escola, assim, ali no ensino médio, no técnico, porque eu acho central, assim, para a vida e a gente não percebe, não precisa perceber. É natural isso do fazer o design, fazer o projeto, criar em si, né? Design tem muito a ver com criar e eu acho que criar é uma coisa que abraça tudo. Acho que por isso que eu gosto muito dessas áreas criativas no geral. Agora, entrando no próximo bloco, vamos falar de pioneirismos um pouco. E aí eu queria te perguntar o seguinte, o foco do site sempre foi o pioneirismo negro. E por que isso? Sempre guardei recortes sobre a história dos nossos. Sempre tive arquivos em casa. E quando resolvi criar um blog para ter um espaço de escrita livre, porque estava trabalhando na área executiva e não mais em jornais, eu percebi que as histórias que contavam dos pioneiros eram histórias incompletas. Faltava, por exemplo, o nome do pai e da mãe, onde nasceu, como é que foi, se tinha irmão, se tinha família. Só contava o pioneirismo e não contava mais nada. Aí eu me propus a prestar mais atenção na história de cada um, né? Saber exatamente o nome do pai, o nome da mãe, quando nasceu, quando morreu, onde viveu, com quem viveu, como era a vida, né? E também gosto de saber, quando a pessoa está viva e eu consigo entrevistá-la, se nasceu de cesárea, se nasceu de parto natural, no que trabalhava o pai e a mãe, o que eles faziam, quais eram os sonhos, porque isso trata da humanidade dos nossos. Então, para mim, fazer essa pesquisa, focar no pioneirismo, era um resgate, é um resgate da nossa história mal contada, ou contada às vezes como em verbete, sabe? Tudo em pedacinhos muito pequenos, eram 10 linhas para contar uma história. Eu uso 9, 10 páginas para contar a história. Às vezes eu exagero, eu sei, mas é que as histórias, elas são muito interessantes. Quando a história é interessante, por que não contá-la nos seus detalhes, nas suas curiosidades? Porque tudo isso, para mim, tira a gente desse lugar de invisibilidade. Então, para mim, quando eu comecei, o foco era contar a história inteira. E aí eu também fui percebendo que os nossos pioneiros, eles não são perfeitos. Eles são pioneiros, mas são humanos. Pioneiros negros, como todos os pioneiros, não são santos. Mas muitas vezes alguém me falava assim, mas tem isso aqui que não foi bom. Não importa. Isso não rouba o pioneirismo daquela pessoa. Se eu fui a primeira pessoa, se eu inventei o liquidificador, por exemplo, pode ser que eu tenha destruído alguma outra coisa importante, mas isso não tira a minha assinatura do liquidificador que foi inventado. Então, uma das coisas que eu sempre orientei os jornalistas que trabalhavam com a gente, foi assim, nós contamos a história inteira, nós não julgamos. O nosso espaço de opinião é a coluna sem mordaça. No pioneirismo, nós fazemos um artigo de informação buscando o máximo possível de informação. E mesmo quando a informação, às vezes, ela não é comprovável, ela é questionada, nós também registramos isso, que ela é questionada. E, às vezes, acontece de nós publicarmos um artigo e recebermos um comentário de alguém complementando ou questionando aquilo que a gente escreveu. E aí nós vamos, sim, repesquisar, porque nós nos pretendemos um acervo ancestral, mas nós temos consciência de que ele não está fechado, ele é em constante, em permanente elaboração. O que é, de um lado, muito bacana, mas, de outro lado, conta também do tamanho do nosso desafio, porque nós estamos no século XXI e ainda registrando novos pioneirismos. Só de pensar que nós ainda não tivemos a primeira ministra do Supremo Tribunal Federal negra, nós ainda não tivemos essa pessoa. Né? E tem outros casos que assim são muito interessantes, que, por exemplo, quando Joaquim Barbosa entrou para o STF, primeiro juiz negro, ele não era o primeiro, ele era o terceiro. Mas é tão raro acontecer de uma pessoa negra ocupar esses espaços de poder, que toda vez que acontece, ninguém nem sabe que outras pessoas
já fizeram isso antes. Isso não tira o pioneirismo do Joaquim Barbosa, mas ele não é o primeiro, ele é o terceiro. E isso vale em várias outras situações, como, por exemplo, a primeira protagonista negra da novela. Thaís Araújo vive dizendo, olha, eu não sou a primeira, antes de mim houveram outras. E é disso que se trata, da gente colocar as coisas no seu devido lugar, porque isso também conta de como nós sempre estivemos em luta, sempre estivemos buscando derrubar todas as barreiras que foram impostas a nós, não só pela escravização, mas pelo racismo e por essa disputa permanente e insana por poder. Eu entendo que este é um caminho para a gente construir a própria autoestima. Tem um hábito no continente africano, eu não me lembro qual país, que ensina que quando uma pessoa erra, essa pessoa deve ser levada ao centro de uma roda e todas as pessoas da aldeia na sua volta vão contar para ela todas as coisas boas que ela fez. Então, este é um outro olhar, é a proposta de um outro olhar que nós temos que ter para nós mesmos. A gente, não raro, se culpa por todas as mancadas que deu e não valoriza as conquistas, não valoriza todo o processo de qual a gente é herdeiro, não é? Então, é muito importante nós mudarmos essa chave e valorizarmos também as nossas conquistas, nos responsabilizarmos, sim, pelos nossos erros, pelos nossos enganos, sejam grandes, sejam pequenos, mas também valorizarmos as nossas conquistas, porque quando a gente faz isso, a gente assume a condição de ser humano. A gente ocupa um lugar que aqui nesse território nós temos de conquistar dia a dia, de resgatar, de informar as pessoas no dia a dia, que é a nossa humanidade. Então isso é muito importante e isso tem a ver com a nossa autoestima. A nossa autoestima ela também se reflete quando a gente vai votar. Quando nós votamos em alguém parecido com a gente está falando de alguém que é espelho, que vai refletir quem somos. Isso tem a ver com a nossa autoestima. O quanto a gente acredita na gente a ponto de poder acreditar em alguém que é igual a gente. Nenhuma conquista para nós é fácil. Nossa história neste território é de violência, de desqualificação, de apropriação. Nossa história fora de África é de violência, de desqualificação e de apropriação. Lá no passado, roubaram a nossa cor. Então nós tivemos o primeiro presidente negro, Nilo Peçanha, nós tivemos Castro Alves, nós tivemos Machado de Assis, até Iemanjá, todos tiveram a cor roubada. Tudo que era bom, perdia a cor. Quantas vezes a gente ouviu aquela expressão, mas você nem é tão preta assim? Por quê? Porque a pessoa estava dizendo que gostava da gente. Olha só que tipo de amor, né? Gratidão, né? Gratidão por esse amor torto, né? Então, nós temos que prestar atenção nisso. Quando a gente está falando de autoestima, a gente também está falando dessa história de violência, de desqualificação, de apropriação de tudo que é nosso. Hoje, já não roubam a nossa cor. Tentam comprometer a nossa sanidade. Tentam comprometer a nossa existência. Tentam minar a nossa resistência com um racismo que se avoluma dia a dia e que atinge a todos, independentemente da classe social, independentemente do brilho midiático que essa pessoa tenha. O racismo ele se faz presente porque é desafiador conviver com a potência deste povo que somos nós. Que apesar de tudo e apesar de toda a colonização e de toda a escravização, nós continuamos aqui, brilhando, existindo, resistindo, resistindo. E desde sempre colonizam o nosso pensamento, o nosso existir. E nem sempre percebemos. E eu vou dar um exemplo que todo mundo vai entender. Muitos dos nossos pioneiros, muitas das nossas pioneiras
são casados e casadas com pessoas brancas. E nós temos, por exemplo, os boleiros, por exemplo, que sempre ostentam, isso é o sentimento deles, né? Uma loira ao lado. E eu pensando nisso, eu lembrei que o maior de todos fez exatamente isso, ostentou uma loira. Então tem um modelo e uma mensagem que diz, quando você chega lá, um dos troféus que você tem que ostentar para comprovar que você chegou lá é ter uma mulher loira do lado. Agora, isto não tira a potência, não rouba o pioneirismo do nosso pioneiro. Porque a nossa luta, ela é muito maior do que ficar discutindo o que se chama de palmitagem. Nós somos muito maiores que isso. E não nos cabe fazer o que a sociedade, o que a branquitude faz o tempo todo, que é ficar nos julgando e ficar julgando as nossas escolhas. Os nossos pioneiros e pioneiras, por estarem nesta condição de pioneiros e pioneiras, merecem, sim, o nosso respeito. E por mais que nós não concordemos com as suas escolhas, nós devemos respeitá-las da mesma maneira que nós queremos respeito. Porque somos todos e todas e todes seres humanos com acertos e erros. É muito fácil você condenar uma pessoa pública esquecendo que ela é um ser humano, como nós, que também tem direito à privacidade, enfim, tem direito às suas escolhas. Coisa que durante muito tempo nos roubaram, o direito à escolha. Hoje nós podemos escolher. Então não nos cabe ficar julgando as pessoas. Mas podemos sim desfrutar, aproveitar e aprender com o pioneirismo de cada um. E nos olharmos com mais respeito e cuidarmos da nossa autoestima. Pioneirismos e autoestima contam como somos bons de bola, mas também na natação, no automobilismo, na ginástica rítmica, na canoagem. Pioneirismos e autoestima contam que somos espetaculares na música, mas também na dança, na literatura, no jornalismo, na academia. Pioneirismo e autoestima contam do nosso brilhantismo nas ciências médicas, biológicas, exatas, na engenharia, na matemática. Pioneirismos e autoestima contam quem fomos na África, contam quem somos no Brasil, contam quem somos nos 4 cantos do mundo. O poder é em nós. A escrita, inclusive, nasce na África. Ainda falando sobre autoestima, nós temos um e-book com 20 propostas de atividades para serem feitas com crianças e jovens que são justamente para elevar a autoestima. Então, nessas atividades, nós trazemos referências de pessoas negras que se destacaram nas suas áreas de atuação, seja no esporte, na música, nos estudos, né, acadêmicos. E para cada pioneirismo que a gente traz nesse book, a gente tem 2 propostas de atividades que elas são totalmente adaptáveis para o seu contexto de ensino. Então é só acessar ali no site do Primeiros Negros, tem um botão escrito e-book, e aí você pode ir lá baixar o seu e-book. Se você não tiver como baixar pela página do próprio e-book, você manda um e-mail para a gente envia o arquivo direto no seu e-mail. É só falar com a gente que a gente libera o PDF para você. A ideia é que essas atividades sejam feitas no maior número de lugares possíveis e é uma iniciativa nossa para a gente continuar produzindo conteúdos mais aprofundados, além dos artigos que já estão disponíveis no site gratuitamente. O e-book está disponível por um preço super acessível. Se por qualquer motivo esse valor não fizer sentido para você, é só mandar um e-mail que a gente vai te mandar o e-book sem nenhum custo, porque a nossa ideia é multiplicar o conhecimento. É nisso que a gente acredita, em multiplicar a informação. Por isso que o Primeiros Negros existe, tanto o site quanto esse programa. Além desse book, no canal do YouTube do Primeiros Negros também tem uma aula, e a ideia ali é passar princípios que vão ajudar a se sair bem na redação, com foco principalmente no Enem, mas são princípios que são úteis para a escrita, são princípios gerais de como construir as ideias dentro de uma estrutura textual, dentro desse contexto de aprendizado do jornalismo e da educomunicação, que são áreas muito circulares, muito transversais. Pode ter certeza, se você acha que você não sabe escrever, é um vídeo que vale a pena assistir.
E se você já cansou de conversar, tá afim de ouvir uma música, a gente também tem o canal no Spotify. Por enquanto lá a gente tem umas playlists com alguns pioneiros negros, mas a gente tá pensando em colocar os programas disponíveis lá também. Então diz o que você acha dessa ideia, se você quer ouvir esses programas aqui em forma de áudio no Spotify. E deixa aqui nos comentários também, por favor, o que você achou desse programa de hoje, nosso programa de número 10, encerrando essa nossa temporada de programas semanais. Então acompanha a gente nas redes sociais, continua acompanhando aqui o canal do TV Penumbra para você continuar tendo notícias dos Primeiros Negros. O programa está acabando e a nossa temporada também. Mas não vamos nos perder. Juntos, juntas, juntes, somos mais fortes. Beijo. É verdade, a nossa primeira temporada está acabando. Eu espero que vocês tenham gostado dos conteúdos. Nós três fizemos com muito carinho, muita dedicação. A TV Penumbra, ela fica extremamente feliz do resultado que o programa Primeiros Negros trouxe, da possibilidade de outras pessoas conhecerem o trabalho da TV Penumbra através de um excelente trabalho que o Primeiros Negros já vem fazendo dentro da sua proposta, do seu site, e alinhada ao audiovisual com a gente aqui da TV Penumbra foi e está sendo sensacional. Então a minha gratidão eterna, Tânia, ao Pedro, por poder oportunizar a TV Penumbra de ter um programa de qualidade como o Primeiros Negros vem fazendo. E eu espero que vocês que acompanharam essa primeira temporada não deixem de acompanhar a segunda temporada. Também não deixem de acompanhar o programa Fé e Café e o programa Penumbra Baiano e outras propostas que a TV Penumbra tem trazendo aqui para vocês, tá certo? Muito, 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 muito obrigado. Essa nossa temporada de 10 programas inteirinha, ela tá disponível aqui no canal da TV Penumbra. É só você ir na aba de playlists e aí você consegue assistir todos os programas desde o primeiro. Se você perdeu algum, vai lá, conta pra gente o que você achou desse programa que você perdeu. Se você sentiu falta de algum tema, conta também. Quem sabe a gente não volta com um vídeo sobre esse assunto. Nós seguimos com as edições mensais no site do primeirosnegros.com. No mês que vem, em junho, inclusive, o tema vai ser Bahia. E como de costume, todos os links que foram mencionados no vídeo estão aqui na descrição. Tudo que tem de link importante vai estar aqui embaixo. E se você não achar alguma coisa, é só jogar no Google Primeiros Negros, mais o termo, e você vai encontrar. Se não, você também pode pesquisar na barra de pesquisa do site do Primeiros Negros também, para você encontrar os artigos que você estiver procurando. Para encerrar o programa, eu quero convidar todos vocês a acompanharem as nossas edições mensais no site do Primeiros Negros, acompanharem os conteúdos sobre pioneirismos e outros assuntos que a gente fala no site, que a gente também vai começar a falar aqui no YouTube do nosso canal, e também dar os parabéns mais uma vez para o Gustavo pela programação aqui da TV Penumbra e desejar todo sucesso e crescimento aqui pro canal. Para encerrar, programa Primeiros Negros fora do ar.